agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos todos uma boa tarde. Nós vamos começar falando um pouquinho das pessoas, dos seres, das instituições que fazem exorcismo. Eu estava vendo, antes de começar a palestra, agora depois do almoço, num canal histórico, a Igreja Católica, a Lutérica e tantos outros segmentos fazendo exorcismos e os teólogos explicando o que é isso, como que acontece. Eles se baseiam nas distorções das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, eles acham que existe o demônio, o diabo, o capeta. O que é isso? O que é demônio? O que é diabo? O que é capeta? É um irmão equivocado dos princípios divinos que se embruteceu sobre esses mesmos princípios e luta para que haja desarmonia para o seu próprio benefício. Então, ele não deve, e nós não devemos tratá-los de uma forma pejorativa, e sim ter compaixão. O que Jesus veio nos orientar, Sananda deixou seu legado, são os doentes que precisam de médicos. Esses irmãos necessitam de compaixão. Não sai, vai para os quintos dos infernos, sai desse corpo, Satanás, capeta. Isso é uma forma muito brusca que trata com esses irmãos equivocados, que só sabem aumentar o seu ódio, só faz com que aumente o seu ódio e ele quer vingar cada vez mais. E usam uma forma muito distorcida, uma forma muito equivocada para retirar esse possessor do possuído de uma forma exorcismo muito bruta, grosseira, que não direciona, não ajuda o plano espiritual direcionar esse lugar, esse ser embrutecido, para que haja uma possibilidade de uma recuperação. Não, ele vai ficar na crosta terrena, no astral inferior, aproveitando outra oportunidade para adentrar nesse ser, para possuir novamente, ou em outros que abrirem sua frequência. Então, nós precisamos entender que a melhor defesa sobre todos os aspectos é o amor. Não justifica usar da força, do ódio, da raiva, para que possa combater essa raiva. Isso não justifica. Nós nos tornaremos hipócritas. Então nós devemos aprender a lidar com o amor, porque essa é a melhor e a única ferramenta que realmente protege e ajuda. Protege e ajuda. Então, que não tenhamos a compreensão que existe um ser administrando o astral inferior, ou um governo oculto. Existe um governo oculto em cada região. Aqui na Terra existe um governo oculto que lidera bastante oitavas inferiores, lidera com seu poder hipnótico muito grande, a sua força energética, e
como procede a luz perante esses seres? Será que Deus briga com o demônio? Será que na Bíblia fala assim, o Pai criou tudo, inclusive criou o demônio? Evidentemente, para aquelas pessoas que não entendem que esse ser é um filho de Deus equivocado, não criou o demônio, criou um ser simples e ignorante que, através do livre-arbítrio, ele escolheu o caminho do mal. E o plano da luz ajuda de todas as formas para que ele possa perceber que ele está se autodestruindo. E a luz não deseja isso para nenhum filho seu, o Pai. Então a luz está presente. E esse mal só existe num processo tridimensional. Saiu dessa dimensão, terceira dimensão, não existe mais maldade, não existe mais crueldade, não existe mais ódio. Então isso foi programado que pudesse ter uma dualidade e que essa dualidade agisse como adversidade. Para quê? Para tirar todos aqueles que precisam sair de uma inércia, ajudar no seu despertar, despolarizando conceitos e paradigmas. Isso foi programado para ficar aqui na terceira dimensão. Quem não quer isso, quem não se adapta com isso, é um bom motivo para ter incentivo para evoluir. Agora, quem gosta disso, quem gosta de destruir, quem gosta de fazer maldade para o seu irmão, quem se adequa, quem vive em função ao astral inferior, fazendo oferendas, despacho, com todo o respeito, a gente sempre fala aqui que não é crítica, é colocação, é demonstração que a espiritualidade nos ensina, não como crítica, mas para a pessoa passar por crivo da razão, discernir. Um dia ela vai perceber que ficou muito presa no astral inferior, junto com esses irmãos equivocados, esperando algum favor. Ledo engano, ela ficou com pacto, ela ficou presa naquelas energias que trouxe bastante consequências kármicas. Então, que tenhamos essa compreensão que esse irmão que está embrutecido, ele precisa de compaixão. O que é compaixão? A gente nos tornarmos seres moduladores de energia, de muita luz. Faça, Senhor, nesse momento, que eu possa estar modulando uma energia e direcionando a esse ser de paz, de luz, de amor, de compreensão. Isso nos tornaremos canais. Agora, Satanás, afasta esse mal, anjo da guarda, me proteja do mal. Tudo equívoco, tudo em função de manipulação das instituições religiosas. Nós vamos falar aqui de manipuladores hoje. Então, eles induziram medo no seu fiel, dizendo que tem um Deus que castiga, mas Deus enviou ungidos para que pudesse perdoar, para que pudesse trazer prosperidade, para que pudesse afastar o mal. Tudo distorções, tudo engano através da ignorância. Então vamos ter uma conexão sincera com o Pai, sem barganha. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e depois tudo mais será dado como acréscimo. Sem barganha, sem promessas, sem, Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero aqui. Está barganhando, está esquecendo o que significa primeiro o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Então nós precisamos acordar para isso e sair desses dogmas e sectarismos. Manipuladores. O manipulador, ele existe.
Ele existe no plano físico e no plano extrafísico. No plano físico, ele atua diretamente, com mais clareza. No plano extrafísico, as pessoas precisam perceber entre linhas, porque são muito cínicos, são muito espertos, são muito inteligentes, desenvolvem uma inteligência para o mal. E esses manipuladores que vivem no nosso meio, eles precisam se sustentar de uma energia negativa. E com isso ele gera essa manipulação, ele aprende a ser um expert como subjugador, manipulador. Então o que é? Ele gosta de uma encrenca, ele faz com que no seu lar haja um desentendimento, principalmente marido e mulher, ou pai e filho, ou amigos. Ele induz, é muito cínico, muito falso. Ele quer provocar, se não for do seu jeito, ele quer destruir, ele quer deixar a pessoa lá embaixo. E geralmente as presas são aquelas que se envolvem emocionalmente, são aquelas necessitadas, principalmente aqueles que têm pouco poder aquisitivo, e o outro tem mais, que coordena, que comanda o dinheiro na casa. Então manipula, subjuga. Se você não fizer isso, você sai daqui. Se você não fizer isso, você vai para o meio da rua, lá debaixo da ponte, e fica maltratando, ferindo aquela pessoa que demonstra fraqueza. E nós vamos ver aqui que o mestre Sananda fala sobre isso. Antes que possamos passar para o tema propriamente dito, alguém tem alguma pergunta a respeito de exorcismo, de capeta, Satanás, se existe um só que comanda? Tudo é egrégora, tudo é um ser se fortalece através daqueles afins que ele reúne e forma uma força muito grande e se torna um obsessor. De um obsessor se torna um possessor. Possessor é aquele que toma conta da matriz energética do outro através do ectoplasma, através do medo e através de alguns fatores extrasensoriais. Então esse ser aproveita de tudo isso e se apodera daquela matriz energética. E o método mais apropriado é retirar esse ser, trazer para a dupla de canais que estão lidando isso, não expulsar, não maltratar esse ser como fazem, e água benta, é Bíblia, é oração, é não sei o que lá, ficar meses trabalhando com esse ser, e maltratando, adquirindo mais ódio desses seres. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Oi. Você falasse, na crença popular pejorativa, que tem sido os Exus, que você pudesse dar um comentário sobre essa classificação que é dada, essa classe de Exus, que é muito pejorativo, quer ser demônio, capeta. Então, por favor. Por mais perverso que seja o ser, por mais bandido, assassino, o plano espiritual diz que, ou sempre explica, que nós devemos ter compaixão, porque da mesma forma que ele nos afronta no nível que nos encontremos, nós afrontamos seres mais evoluídos do que nós. É diretamente proporcional. Tem seres muito embrutecidos porque nós evoluímos um pouquinho, o nosso conceito é diferente do dele, ele está muito ignorante a respeito dos princípios divinos. E nós nos encontramos muito ignorante a respeito do mestre ascenso. Então não é porque eu estou ignorante ainda de muitos princípios divinos
que esse mestre vai me chamar de demônio, capeta, vai para os quintos dos infernos, sai desse tormento, vai desqualificar. Isso é um processo pejorativo. Nós não devemos desqualificar e nem julgar ninguém pelo nível de consciência que se encontra. Nós não temos moral e nem somos dignos de fazer isso, porque nós temos muito que resgatar ainda, muito que aprender. Então, qualquer ofensa que a gente faz, qualquer colocação, é pejorativa. E a gente acha que o demônio é um ser que foi criado diferente da forma que nós fomos. É nada, é nosso irmão. É um irmão equivocado. É um irmão que possivelmente amanhã ou depois está pedindo perdão a Deus e está entrando no processo ascensional. Porque não são todos seres embrutecidos que vão se autodestruir. Muitos deles vão se arrepender, como muitos de nós nos arrependemos de muita besteirada que fizemos. Então, é isso que precisamos tomar cuidado. E geralmente a gente cria uma revolta, e a revolta traz ódio, o ódio traz vingança. Sabe? E eu, no início, eu estava percebendo que estava criando o ódio do Gilmar Mendes. Opa, eu sou um hipócrita, eu falo uma coisa e ajo de outra forma. Aí parei e comecei a emanar luz, tá? Não assisto, não vejo reportagem e tal, mas trabalho nas orações e tal, aquilo me faz bem, não me faz mal, o ódio me faz mal. A raiva, a revolta me faz mal. E faz mal para ele, potencializa o mal que ainda existe nele. Tudo errado, a gente procede tudo errado. Mas a vida vai nos ensinando. Bem-aventurado aqueles que se despertam através das experiências que vão tendo, através das lições que vão passando. Estão tirando, fazendo reflexão, se autoconhecendo. Puxa vida, esse irmão não é amaldiçoado, não é excomungado pelo pai. O pai ama esse filho, tanto é que envia mensageiros de luz para ajudar. Mas como existe o livre-arbítrio, o pai respeita. Se de tudo ele não quiser, o pai respeita. Você quer ir para a segunda morte? Então vá. Você quer se autodestruir? Então se destrói. Mas antes nós vamos te ajudar até o último recurso que existir nessa ajuda. Então o demônio, o capeta, são seres equivocados que vivem no nosso meio, nesse processo tridimensional, que estão nada mais do que equivocados dos princípios divinos. E eles não têm força nenhuma sobre a luz. Eles têm força sobre as nossas imperfeições, os nossos medos. Eles têm força através das nossas aberturas de angústia, tristeza, procrastinação, maledicência, ódio, raiva. Tudo isso, eles têm força. É uma dualidade que existe, uma diversidade para que nós possamos aprender, ou com amor e a sabedoria, ou com sofrimento e a dor. Foi projetado isso. Então, se a gente não quiser que o mal nos atinge, não façamos o mal, não vibremos no mal, porque cada um segundo as suas obras. E por isso que a gente fala, não porque eu falo, porque nós aprendemos com a espiritualidade, com os mestres, dizendo o seguinte: não precisa acender vela para anjo da guarda, não precisa rezar para o anjo da guarda. Se você quiser agradecer o anjo da guarda, é outra história. Procura perdoar seu irmão, que você está agradecendo muito esse anjo guardião. Procura ser uma pessoa fraterna, que você está agradecendo muito
esse anjo guardião, esse mentor que está te acompanhando, porque estão trabalhando único e exclusivamente para você se tornar, ou eu me tornar, uma pessoa melhor. Então, se a gente falar assim, olha, eu não quero mais que esse anjo guardião me proteja, não adianta, ele vai proteger daquilo que nós merecemos, não daquilo que nós não merecemos. Então, se eu faço mal para mim, toda semeadura, se eu faço mal para os outros, toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não tem vela, não tem oração, não tem nada. Só tem, sabe o quê? O amor cobrindo multidões de pecados. Se eu fiz o mal, que eu faço o bem para reparar esses erros. Se eu cortei uma árvore, que eu plante uma ou duas árvores. Essa escola, e muitos de nós ainda vive errando, pedindo perdão, orando, perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido, e fica nessa hipocrisia, fica acompanhando essas ladainhas desses falsos profetas, e nós não fazemos uma conexão sincera com o Pai. E o que é fazer conexão sincera com o Pai? É conversar como se a gente estivesse conversando com o melhor amigo nosso, com alegria, com sinceridade, sabe, coração para coração. E como que eu vou ouvir as intuições emanadas pela luz? Através do silêncio meditativo, através da minha aquietamento, da mente concreta. E quanto mais eu aquieto, educo essa mente concreta, mais eu acesso a mente abstrata, que está ligada a uma consciência crística. E assim vou indo, assim eu vou percebendo entre linhas, eu vou decodificando as intuições com mais clareza, eu vou aprendendo a seguir um caminho mais reto, eu vou desvencilhando de rituais, de magias, do astral inferior. Vou me conectando com sinceridade e propósito. Eu não vou atrás de milagre externo, de santo. Santo porque faz isso, santo porque faz aquilo, santo porque faz... E eu, o que eu faço? Ter fé e continuar gerando ódio dentro de mim. Não adianta ter fé e ter medo. Ou eu tenho medo ou eu tenho fé. Não adianta servir a Deus e a mamão. Então é muita hipocrisia ainda que reina na face da terra, graças a esse segmento religioso, principalmente da Igreja Católica, que mente descaradamente para o seu fiel, engana nas distorções que começou lá com Pio, com Inocêncio III, começou no século XII essas distorções grosseiras, e tudo por interesses filosóficos e poder e dinheiro, se enriquecendo cada vez mais no mundo que passa fome. E é tão hipócrita que o seu fiel está tão cego que vê um padre pedófilo atrapalhando a sua família e tal, e descobre, sabe o que a igreja faz? Transfere ele de uma igreja para outra. Esse ser precisa de ajuda, ele precisa sair desse meio, porque ele não é digno de estar no meio em nome de Deus, ele precisa se tratar, a sociedade precisa ajudá-lo a se recuperar. Ninguém deve excomungar, ninguém deve ter ódio dele, porque só é doença. É doença. Precisa de ajuda, precisa de... Não, eles encobertam por causa do poder, eles querem manter o poder. E fica enganando, pegando dinheiro e falando que vai perdoar, que é ungido de Deus. Quantas distorções, quantas. Então, que nós possamos fazer reflexão e ver como anda a nossa conexão com o Pai. Como anda a nossa conexão. Com isso, eu não vou ter seres de afinidade, eu não vou seguir os legados daquele ser que eu tanto confio, um Jesus, um Sananda bendito,
todos esses mestres, Sat Sai Baba, Dalai Lama, Buda, todos esses seres veio falar, explicar o amor, não veio inventar nenhuma religião. Essa religião é só para ter poder, não tem nenhuma religiosidade nessa religião, não tem nenhuma conexão sincera com o Pai. E a gente embarca, os fazedores de opiniões, sabe? Embarca nisso. E onde está a minha conexão com Deus? Aonde está aquilo que eu preciso trabalhar no perdão? Eu só fico pedindo: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, ai, Pai, me dá fé, Pai, me dá proteção, Pai, me dá, faça com que eu arrume um emprego. E o que eu estou fazendo? Nem ainda sabemos o que é reforma íntima, o que é burilamento, renovação. Ainda a gente está meio longe dessas compreensões. Precisamos acordar, e que já estamos na nova era, entrando na nova era, século XXI, na era de Aquário, numa transição planetária, num processo de revolução, crianças cristais chegando. A gente não pode ficar atrasado, a gente precisa acordar e começar principalmente a usar do amor incondicional, treinar, exercitar. O amor incondicional perdoa com mais facilidade, ou com toda facilidade. Ego negativo não perdoa. A gente sabe que o perdão é bom, mas pouco fazemos em prol disso. Mas eu rezo. As mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só olham. Nós precisamos correr atrás de fazer com objetividade. Isto é querer crescer. Isto é querer se libertar desse processo, desse sistema doentio. Estar aqui sem fazer parte disso aqui. Estar aqui sem absorver essa negatividade, e sim ajudar nessa negatividade. Que nos tornemos canais dignos, representantes da seara do Pai. Isso é importante. Nós precisamos pensar nisso e trabalhar nisso. Sabe, o que mais fazemos é sofrer com esse sistema doentio, sofrer com a política, sofrer com o clima, sofrer com a falta de dinheiro, sofrer com as coisas que a gente quer na matéria e não consegue, paixões, desejos, maia, sedução da matéria, tudo é sofrimento, sofrimento. A gente fica nesse maia, nessa ilusão, vive numa hipnose mental sob forma de pensamento. Está na hora da gente procurar mais nossa felicidade. E a felicidade está baseada no amor incondicional. Sem ele não há caminho nenhum para ascensão, para nossa felicidade, não há caminho nenhum. Só caminho de desilusão. Alguém tem pergunta? Oi, meu irmão. Durante o sono do nosso corpo físico, o nosso anjo da guarda, ele presta conta das nossas ações. E também, por outro lado, dependendo das ações que nós fazemos durante a vida, ele pode até se afastar? Não. Eles não têm essa vontade nem esse querer. Nós é que afastamos dele. Não, A energia de Deus, a energia do Pai, a energia do amor está para todos nós, mas nem todos nós está para essa energia. Então eles não se afastam. Eles têm como princípio que são os doentes que precisam de médicos. Quanto mais a gente está ignorante, quanto mais a gente está precisando, mais eles estão atuando. Um ser cometeu bastante besteirada numa encarnação. Ele passou por deveras e caiu numa colônia espiritual. Ele, um suicida, ele saiu do vale do suicida. Ele conseguiu, com esforço próprio, com orações dos seres afins, ele conseguiu para uma colônia espiritual. Ele se auto-comprometeu, vir com uma pessoa, fazer umas vicissitudes, ter umas vicissitudes muito puxadas para reparar os seus erros. E com isso, a luz, se a gente tem 2 ou 3 seres que nos acompanham, mentores, anjos guardiões,
Eles têm 5, 10. Porque vem com uma predisposição, aquilo está enraizado nos corpos inferiores deles, vem com tendências. Então, qualquer coisinha pode estar vacilando, e o plano errante aproveita essas aberturas. E o plano da luz, sabendo disso, envolve com mais proteção, mais iluminando, mais procurando mostrar o caminho mais reto. Então a luz, ela não se afasta, principalmente daqueles que mais necessitam. Tem mais. Então vamos ver manipuladores. O plano errante penetra na atmosfera psíquica dos que abrem as emoções negativas, tais como raiva, inveja, ciúmes, arrogância, intolerância, as frustrações, maledicência, procrastinação, e aí vai. Tantos sentimentos negativos. Perda, frustrações, perda de poder e do controle que exerce sobre alguém. Fiquem alertas quanto às pessoas enganosas, dissimuladas. Elas dão sinais de como são na realidade. Sorrisos falsos, não olham diretamente nos olhos do interlocutor, evasivos, maldosos, feridos e nervosos. Julgam os outros com muita severidade. Fazem intrigas, jogo de poder e de manipulação. Cordeiro em pele de lobos vorazes de energia, incapazes de gerar amor e benevolência. Assim são os manipuladores, perversos malfeitores que povoam o umbral terreno, sejam encanados ou desencanados. Não confrontá-los é a melhor maneira de anular suas influências. Não dá importância nem ouvido às palavras e pensamentos agressivos, e é a forma de neutralizar sua atuação nos campos e procurem neutralizá-los, não se intimidando com os seus ataques. Os manipuladores só sabem agir desta forma, e quando são desmascarados, perde sua força. Isso é Sananda que está explicando, nos abençoando. Então eles precisam dessa energia, e quanto mais medo a gente gerar, quanto mais se envolver emocionalmente, mais eles se absorvem nossa energia. É isso que eles querem ver o circo pegar fogo. E se a gente manter calmo, se a gente procurar nos acalmar e não entrar na pilha, tal, e devagarzinho nós vamos aprendendo a dar limite, desfazendo aquilo que nós abrimos, que nós cedemos para que ele pudesse se fortalecer sobre a manipulação sobre nós. Então nós vamos ver em mensagens seguintes como a gente faz para neutralizar esses manipuladores. Porque está cheio no nosso redor, está cheio, principalmente no nosso lar. Tem seres que ficam amarrados porque não tem outra alternativa. Ficam porque não tem para onde ir, tanto homem quanto mulher. Porque fica lá dependendo da casa, da moradia, dependendo de comer, dependendo disso, aguenta tudo. E o outro ser, tanto homem quanto mulher, faz o que quer. Percebe a fraqueza e ali trabalha, maltrata, faz um terror psicológico na pessoa.
E esse terror psicológico, muitas vezes, é bem pior do que a agressão física. A agressão física é altamente nocivo para uma pessoa, mas muito mais nocivo é o terror psicológico, é a agressão psicológica. É não entrar na pilha deles, não sustentá-los. E como? Nós vamos ver devagarzinho. Perguntas. Então vamos ver a outra parte. Os manipuladores não conseguem ficar sem jogar sua teia. Ruminam ideias negativas e nocivas para gerarem mal-estar energético e assim se sustentarem. Os manipuladores têm uma grande necessidade de serem notados, já que não são notados pela sua simpatia e amorosidade. Arrumam um meio de serem notados. Geralmente são ríspidos, não afetuosos, e emanam energia de rejeição a todos que lhe oferecem resistência e não se coadunam às suas aspirações. Há muitas nuances de manipulação. Os mais severos se apresentam como falsas ovelhas brancas. O que se deve fazer é perceber com clareza as atitudes do manipulador e não alimentá-los de forma alguma. Tudo o que deseja é qualquer esboço de reação. Não se deve envolver emocionalmente e não ter medo. E a força neutralizadora das ações do manipulador. Quantas mensagens a gente já não leu e não explicou aquilo que os mestres nos explicam, que a maior defesa é o ataque com amor. A maior defesa que a gente puder ter é atacando. Atacando é meio pejorativo nessa colocação, atacando. Não, exercendo o amor, exercendo. Porque a luz não guerreia, a luz, ela ajuda, e a luz, simplesmente, ela cria uma cúpula de proteção com essas vibrações de amor. Então, se a gente quiser realmente ficar livre dessas tentações, se a gente quiser ficar longe desse astral inferior, que elevemos nossas vibrações com amor, sem ressentimento, sem sentimento de culpa, sem medo, sem revolta. Tudo isso faz com que nos fortalecemos. Esta é a melhor defesa que possa existir. Essa é a melhor defesa. Mas é difícil. Quem vai, alguém pode estar pensando assim, quem vai deixar a pessoa subir no cavalinho, fazer o que quer? Se eu fico quieto, aí que vai ser pior. Mas o pior, segundo as orientações dos irmãos espirituais, é a gente entrar naquelas vibrações, a gente retribuir, a gente revidar, a gente ficar preso nesse astral inferior, a gente ter medo, a gente ter, abrir nosso campo emocional, fica doente. A gente tem doenças que a medicina terrena dificilmente detecta. Qualquer exame que a gente for fazer, quando uma pessoa está doente emocionalmente, não aparece nos exames. O médico fala assim, pô, mas seu exame está bom.
Alguns mais evoluídos, alguns médicos, como anda as suas emoções? Se anda agitado, se anda estressado, se anda, como chama? Essa doença, a maior parte. Depressão. Você anda depressivo? Porque sabe que essa abertura do campo emocional faz com que a gente não crie um campo de proteção, os chakras ficam bloqueados, a gente não absorve energia vital como deveria, os nutrientes que as glândulas endócrinas precisam, e a gente vai ficar doente, uma pessoa triste, uma pessoa de baixa autoestima, uma pessoa cheia de problemas, desiludida. É isso que o plano errante quer. É isso que eles têm força sobre nós. Então, que façamos reflexão e percebemos se a gente está nos envolvendo com facilidade emocionalmente, se a gente está com medo, como anda a nossa fé. Tudo isso é importante, caso queiramos ter uma vida saudável, uma vida cheia de alegria. Senão, é uma vida chata, é uma vida cheia de tormentos desses irmãos ignorantes, porque eles precisam dessa energia, porque força semelhante atrai força semelhante. E assim nós vamos indo de encarnação para encarnação, rezando para que um dia a gente possa desencarnar, pensando que vai ter uma vida melhor, porque o que nós estamos passando hoje é reflexo do ontem, e o que nós estamos fazendo hoje será o reflexo do amanhã. Então, se a gente quer que o amanhã seja melhor, que construímos melhor hoje, amanhã será melhor. E a gente fica com essa ilusão. Deus é bom Pai, Deus vai fazer com que esse capeta saia do meu corpo. Não é assim. Esse irmão equivocado, ele só não vai ter mais acesso, não é com sal grosso. Próprio, é milagre interno de renovação. Assim nós vamos ter merecimento de conquista, assim nós vamos criar uma cúpula de proteção, sair do astral inferior e para uma oitava superior. Mas muitos ainda preferem rituais, preferem ficar iludidos num ciclo vicioso, prefere trabalhar para transmutar uma ansiedade gerando ansiedade. Isso chama-se ciclo vicioso. Eu estou com ansiedade, eu vou transmutar essa ansiedade, mas nem percebe que está gerando ansiedade para transmutar ansiedade. Ciclo vicioso. Tem uma gastrite do sistema nervoso, só toma remédio para gastrite, mas nem sabe que o sistema nervoso é que é a causa, o efeito é a gastrite. Então fica nesse ciclo vicioso, sabe, paliativo. E nós já temos capacidade para sair dessa ignorância dos princípios divinos. Façamos reflexão. Perguntas. O trabalho no seu clube de futebol é possível quando nós estamos perdendo constantemente, nós estamos lá embaixo. Então eu vejo que a situação lá fica assim, muito negativa. É viável que lá estejam muitos obsessores rondando aquele local? Muito, as vibrações. Agora, pedir para Deus para ganhar, o outro também vai pedir para Deus para ganhar. E Deus vai facilitar você ou o outro? Não, é merecimento de conquista, é esforço de trabalho, sabe? Para a gente ter êxito, a gente tem que ter conquista, merecimento. O que é merecimento? Treinamento, estar mais unido e tal, aí pode trabalhar.
para que se conscientize, ter vibrações positivas, sabe? Numa unicidade, todo mundo no mesmo diapasão. Porque quando há panelinha, isso acaba, isso não tem força, não tem uma egrégora coesa. E você tendo essa compreensão, você pode ser um canal modulador para isso, uma pilastra de sustentação. Se vai ganhar ou não, isso depende do merecimento. Agora, de trazer harmonia dentro, pode, isso pode. Então, faça o máximo que você puder para conscientizar, levar essa harmonia, se capacitando para poder explanar para eles, para que quando há uma egrégora, uma coesão, todo mundo vibrando no mesmo diapasão, há uma egrégora forte, porque a força está nessa unicidade. Não tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, cada povo tem um governante que merece, cada consciência crística, cada consciência coletiva é merecedor do que ocorre. Então é falta de união. A gente fala muito isso aqui na palestra. Nesse momento que nós estamos passando, há uma divisão muito grande de ideias, de interesses egoísticos, pessoais. Porque a esquerda é melhor, não o outro, porque a direita é melhor. Desune e dá poder aos políticos fazer o que querem, porque o povo não está unido, está repartido. Não tem uma egrégora coesa, porque se todos nós nos uníssemos para um bem-estar do Brasil, para melhor qualidade, então não tinha governo, não tinha Gilmar Mendes que segurasse a voz do povo, essa reivindicação, mas nós não somos unidos. A gente briga ainda com muito interesses partidários, sabe? A gente ainda, não, mas é bom para mim, é bom para o outro, é bom não sei o quê. Não, tem que ser bom para o Brasil. Tem que ser bom para o Brasil. Isso é um exemplo que eu estou dando em função da egrégora, de se unir. Então, se você puder, seus meios, aquilo que está ao seu alcance, trazer essa conscientização para que se una. Panelinha destrói. Panelinha destrói. 2 ou 3 daqui, 2 ou 3 dali, destrói. Sabe? Fica, não põe aquele, não põe esse, põe aquele, e o time enfraquece. Não é só o time, é tudo. De que jeito que ele pode fazer? Um minutinho só. Por favor, Celso. De que jeito ele pode capacitar para poder nos tornarmos instrumento modulador ou pilastra de sustentação, o que eu acredito que tem muito sucesso sob todos os aspectos, numa empresa, num time de futebol, no nosso lar, sabe? Se estiver unido, se estiver coeso, enfrenta qualquer dificuldade, transmuta qualquer sentimento negativo com muito mais rapidez. Oi, meu irmão. Na prática do nosso dia a dia, a gente, aproveitando tantas palavras sobre essa situação de política, de corrupção, enfim, nós temos que dar amor para aqueles que estão equivocados. Né? Como é que fica a situação, por exemplo, de um cidadão comum que faz as denúncias, ou de um vereador honesto, de um promotor correto, um juiz de retidão, onde vai tratar essa situação que ele tem que, muitas das vezes,
confrontar. Como é que vai ser isso na prática se a gente vive num plano ainda não evoluído e que a gente acaba, querendo ou não querendo, se maculando? Mas o confrontar, você pode confrontar com firmeza e pode confrontar com rigidez. Tem dois confrontos. E Jesus sempre disse suas víboras sem ódio, sem se alterar, sem raiva, sem guerrear. Ele confrontou. Mas isso é dar limite. Porque nós não estamos aqui para mudar nada. Nós estamos aqui para nos mudar. Se eu me mudar em relação do que ocorre, se eu me melhorar, eu posso me considerar um canalha menos nessa consciência coletiva. Então eu estou me melhorando. Agora, através da minha melhora, eu vou ramificar exemplos, demonstrar, puxa vida, alguém um dia vai perguntar: que livro que você está lendo, Celso? Aonde você está frequentando? Que aquilo está levando exemplo. Eu estou servindo de exemplo para uma melhora para o meu semelhante. Agora, eu querer fazer com que você, ou alguém fazer que eu me melhore, não tem jeito. Não tem jeito. Porque isso é um processo tridimensional. Essa escola é o seguinte: tudo que está ocorrendo no cosmos sideral, vamos só ficar na Terra, nosso planeta Urântia. Tudo que está ocorrendo nesse momento é porque precisa ocorrer para despolarizar conceitos e paradigmas. Se o governo oculto, se a falange trevosa ainda age aqui conosco, é porque muitos de nós somos coniventes para sustentar essa energia. Guerreamos, ainda temos ódio no coração, temos inveja, ciúmes, vaidade, ostentação. Tudo isso sustenta o governo oculto, porque força semelhante atrai força semelhante. Se o plano da luz quisesse abraçar todos esses seres equivocados e expulsar imediatamente daqui, essa terra seria a coisa mais maravilhosa. Mas nós precisamos conquistar. Não é eles fazer, nós não teríamos mérito de conquista. Essa tridimensão foi feita para que nós pudéssemos adquirir mérito de conquista. Então foi programado para estar isso. E como que eu vou mudar isso sem uma melhora de uma consciência coletiva? É hipocrisia. O mundo é hipócrita, como nós falamos no início. Muitos de nós querem afastar o demônio de nós, mas continuamos fazendo mal para os outros. Hipocrisia. Nós ainda não percebemos que o mal nos atinge por causa do mal que a gente atinge o outro. A gente não percebe isso. Vive num mundo hipócrita. Então, tudo está gerando em cima de hipocrisia, demagogia. Nós precisamos ficar atento. O que eu posso absorver dessa experiência que eu estou passando sobre esse sistema doentio para eu me melhorar? E o que for capaz, que tiver o meu alcance, daqueles que queiram, eu posso. Puxa vida, eu estou lendo tal livro, eu sei que uma meditação, eu posso passar fraternalmente aquilo que ele está me dando abertura. Essas religiões querem induzir, quer que você siga os princípios dela distorcido, e se você não seguir, você é excomungado, você é herege. Deus não gosta de você. Se você não pertence àquela religião, você é um ser desqualificado, você não tem Deus no seu coração. É isso que eles fazem. E a gente, na santa ignorância, fica com medo. Fica com medo e fica
seguindo aqueles dogmas, presos naquele sectarismo, aqueles dogmas, a gente não tem condições de perceber a força que existe em nós. Nós somos seres divinos, nós não somos qualquer um, somos seres divinos. E a gente não percebe isso. A gente tem muito amor dentro de nós e pouco a gente faz para exalar esse amor. A gente exala mais tristeza, baixa autoestima, sentimento de culpa, medo, raiva, ciúmes, sabe, essas bobageiras que só servem para embasamento para o nosso fortalecimento, mas a gente fica numa codependência do ego negativo. A gente fica preso, iludido. Então nós não vamos mudar governo nenhum, nós não vamos mudar Supremo Tribunal Federal nenhum, nós não vamos mudar nada, nós vamos nos mudar. Nós vamos observar tudo o que está ocorrendo e nos mudar. E através disso eu vou exercitar minha cidadania. Chegou umas eleições, eu vou cumprir com a minha cidadania. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu vou fazer isso. Até um dia a gente perceber que todos nós estivemos unidos, eles vão fazer o que o povo quer que faça. O bem do povo, não para o bem deles. Hoje em dia, um Brasil cheio de buraco, falta de hospital, de atendimento, criança passando fome, até na escola e tal, eles comendo caviar, comendo lagosta, tomando vinho dos mais caros, gastando milhões por mês de mordomia. Sabe por quê? Porque o povo é omisso, o povo é desunido. Que tenhamos esse parâmetro para a nossa vida, que saibamos nos unir, saibamos numa egrégora estar fortalecido, igual o irmão falou, de ajuntar esses seres de um único propósito, desmantelar a panelinha, mostrar que unido todo mundo ganha. Unido de um único propósito é para o bem de todos. Pode faltar salário um dia. Pode amanhã não estar na primeira divisão, na Série A. Correr risco por causa do que? De vaidade, panelinha, porque por causa do treinador. Não, vamos nos unir, vamos dar força um ao outro. Isso é que leva à evolução. Isso é que sai da tridimensionalidade. Mas a gente quer que seja aquilo que a gente projeta. Não, eu quero que seja desse jeito. Eu tenho uma verdade, ele tem outra, você tem outra. Cada um lê um livro, cada um tem um... E pouco segue os princípios divinos, baseados no amor incondicional. Pouco. Então fica difícil da gente conseguir as coisas assim e fica enfrentando essas desilusões. E o plano nos aconselha muito, sabe, nos tornarmos espectadores da vida. É como se estivesse num cinema, está ocorrendo tudo aquilo lá, se tira a conclusão. Não se envolva emocionalmente. Não fica triste porque está ocorrendo aquilo. Tira a lição. O que eu posso fazer para não ser conivente com isso, se não está me agradando? O que eu posso fazer para ajudar isso? Não para sofrer com isso. Nós vamos aprender. Nós vamos aprendendo. Não, hoje em dia qualquer coisa que acontece, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é abrir o nosso campo emocional. Abrir o nosso campo emocional, vem a desilusão, vem a revolta, vem doença, vem tudo. Por causa de vaidade, por causa disso, por causa daquilo, as pessoas não gostam de determinada coisa, vamos se unir, vamos fazer isso, vamos ver se a gente traz o máximo do nosso lado, está desaglutinando. Com certeza, não só no Fluminense, vários times, tem essas panelinhas chamadas desaglutinador, não trabalhando para o bem-estar do clube, o único propósito. Não, eu quero defender meu lado, quero defender meu nome.
E aí fica nesse egoísmo. Na política é o que mais acontece. E nós vamos aprendendo com sofrimento e a dor, lamentavelmente, que poderia aprender com amor e sabedoria. Quem mais? Partindo desse princípio, está pensando aqui agora, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Porque o mundo, grande o quê? Oportunidade, no sentido de que o mundo sendo, né, um grande revelador de nós mesmos, a gente pode observar através do mundo a forma de nos julgar. Então, eu estou falando isso mesmo, pergunta já para isso. Então, essa é uma grande oportunidade. Estou errado? Não, o que ocorre é o seguinte, que essa escola que nós estamos passando é uma das mais duras, porém é uma que mais qualificam. Vamos dar um exemplo de uma universidade de Harvard, uma universidade famosa dos Estados Unidos, da Europa, que paga horrores e tal. Vai lá cursar essa faculdade, vê se tem moleza. Você vai ficar o dia inteiro estudando, vai para casa estudando, vai ficar até de madrugada estudando, é um inferno, mas vai sair doutor. Essa escola, para quem só quer diploma, não qualifica nada, não adquire maestria nenhuma, mas para quem quer aprender, é uma escola dura, é uma escola que nós estamos no meio de 49 raças, uma ensinando para o outro, uma trocando experiência. Qualquer vacilo, nós percebemos o plano errante atuar sobre nós, qualquer vacilinho. É uma escola difícil, é uma escola árdua, que nunca foi mentido pelo plano espiritual. Eles disseram, o caminho da luz é árduo, a porta da luz é estreita. Quer facilidade? Coloca uma arma aqui, chega na rua, passa o seu dinheiro aí. Vai viver uma vida tranquila, torcendo para que não seja preso. Também, se for preso, vai estar no meio lá, vai estar todo mundo feliz, sai, continua com aquela bagunça toda. E amanhã? E amanhã? O acúmulo de karma que ele teve. Hoje ele pode ter tranquilidade, bem-estar, pode comer caviar no custo do povo, pode ter toda essa mordomia. Amanhã as vicissitudes vão ser dolorosas. E eles vêm, muitos deles, como expiação, numa encarnação compulsória. O que é isso? Fez bastante besteirada, o plano proporciona nem uma estadia na colônia espiritual, bate e volta. Eles chegam lá, já encarnam outra vez com processo expiatório. E processo expiatório vem jogado na sarjeta, vem abrindo lata de lixo para pegar alimento, não como castigo, mas para enfrentar dificuldades, para saber dar valor, para ter parâmetros, para poder acordar esses seres, polarizar aqueles conceitos e paradigmas. Nunca como castigo, nunca. E tem as provas que a gente escolhe e vem um processo difícil da escolha de cada um. Isso chama prova. E a gente está difícil, reclama, fica chateado, mas está sempre reerguendo, chacoalhando a poeira e dando de volta por cima. Isso vem muito determinado para cumprir as suas provas. E esses irmãos que vêm por expiação necessitam de muita compaixão, porque as vicissitudes são muito pesadas. Se ele fraquejar, se ele não cumprir com aquilo que ele precisa cumprir, ele vai se endividando cada vez mais, com muito perigo de se autodestruir, indo para uma segunda morte. Alguma pergunta? Nas provas ainda poderá haver, digamos assim, colocar nesse termo, uma negociação. Mas nas expiações não. Não. O que ocorre nas provas
é que a gente, muitas vezes, pode dar uma desperto. A cruz está pesada e eu ver que ninguém está olhando, cortar metade da cruz e continuar com a cruz mais leve. Então eu posso, através de meu querer, meu livre-arbítrio, não cumprir com aquilo que eu me autoconvoquei. O que será pior para mim, quando eu retornar, eu venho com uma carga ainda maior do que aquela que eu escolhi. Agora, esses seres de expiação, não. Aquilo ali, por mais que alguém chegar para ele, sai da rua, vem para cá, vem morar na minha casa, vem tal, um dia ele acaba voltando. Se der todo o dinheiro do mundo para ele, ele acaba jogando fora, queimando, gastando. É uma expiação que ele precisa passar. Então, ele precisa muito de cada um de nós, compaixão. Então, que cada um tiver essa compreensão, passar perto desses irmãos, simplesmente, Senhor, que eu possa modular muita luz, muita energia de aceitação, resignação, paciência, fé, para esse querido irmão cumprir a sua missão, fechando meu campo. Fazendo caridade, ajudando aquele irmão que está numa ignorância, tendo uma oportunidade de se despertar. E quanto mais luz ele receber, mais fácil se torna o seu despertar, ou menos difícil se torna o seu despertar. Mas a maior parte tem medo, a maior parte tem raiva. Devia sumir com esses desgraçados aí de impacidade. E não entende, não sabe realmente o porquê que ele está ali. Não sabe o quão bom está sendo aquilo para ele resgatar as suas pendências. Então, em função da nossa ignorância, a gente expandindo a nossa consciência, a gente vai ter muito mais condições de aceitar, não sofrer com aquilo e ajudar. Porque não adianta a gente não sofrer com aquilo. Não adianta a gente só entender. Adianta a gente ser fraterno, porque fora da caridade não há salvação. A gente, para atingir oitavas superiores, é necessário primeiro a gente se qualificar numa oitava inferior para ajudar os irmãos necessitados. E isso capacita, forma uma Merkaba, um corpo de luz, nos capacita nessa evolução, mas primeiro se qualificar para ajudar os irmãos necessitados. Perguntas? É perigoso assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente está sempre se aprimorando, tentando elevar a consciência. Nesse princípio a gente acaba tem que ter um certo cuidado, mais do que outras pessoas que não têm consciência. Então, o que ocorre é o seguinte: quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente vive em função dessa consciência. Por isso, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Então, se eu tenho uma compreensão que perdoar é bom, necessário, é um caminho essencial, e eu vivo não perdoando, vivo tendo raiva, ressentimento da outra pessoa, todas as vezes que eu olho para ela, eu quero o mal dela, a minha própria consciência da experiência que eu tenho é que vai me punir, não é Deus. Então, por isso, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Quanto mais eu me sutilizo, quanto mais eu me proponho a enxugar as lágrimas alheias, quanto mais eu me volto a ajudar meu semelhante, mais eu estou atrapalhando o caminho das trevas. Porque tem muitos irmãos que não querem que ninguém ajude aquele que ele está atrapalhando. Se eu ajudá-lo, aquele se volta contra mim. Então eu preciso tomar mais cuidado para eu não me envolver muito emocionalmente como me envolvia. Eu preciso tomar cuidado para não estar falando mal dos outros como eu falava.
Quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Quanto mais bem eu faço para alguém, mais mal eu estou fazendo para alguém que quer o mal dele. E mais ataque eu vou ter. Aí entra, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas também mais proteção, mais minha luz está resplandecente. Quanto mais eu ajudo na fraternidade, mais eu resplandeço a minha luz. Mais elevado ficam minhas vibrações. Mais distante eu fico da atuação desses irmãos que quer que eu pare ou fazer o mal para mim, para eu não fazer o bem para ele. Então, é fazer o bem e não ter medo, não ter medo. O amor não tem contraindicação nenhuma. Oi, minha irmã. Lembra do momento que ele aqui que foi a parte do álbum dela? Está cada dia pior. Coisas pessoais, eu gostaria que falasse comigo no meio. Não, isso não vai prejudicar a mim? Depende, se você quiser, prejudica. Vou dar um exemplo de uma pessoa que mudou para uma casa e notou que na casa vizinha era o maior prostíbulo, maior sacanagem, era uma bagunça, era um inferninho que estava no lugar. E me perguntaram para mim assim: tem algum perigo de algum irmão errante que está lá por algum e vir aqui para casa? Você pode estar no esquinto dos infernos e não absorver nenhuma negatividade. Depende das nossas vibrações, porque não é o local, qualquer local. Se você estiver em qualquer local e estiver com as vibrações elevadas, nada te atinge. Se você estiver compatível com aquelas vibrações, qualquer lugar e qualquer situação te atinge. Porque isso chama-se força semelhante, atraindo força semelhante. Então, meu trabalho é horrível, todo mundo fala mal. Fale bem. Não importa que todo mundo fala mal um do outro. Se você fale bem. Mas eu tenho medo de ser contaminado. Aí é contaminado. Não, eu tenho compaixão, eu tenho fé que eu possa ajudar nas minhas orações esses irmãos. Você não acontece nada. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá lidou diretamente a maior parte da sua vida com doenças infecto-contagiosas e não pegou uma coceirinha. Se ela tivesse com medo e não fizesse com amor, ela estava empesteada. Então, força semelhante atraindo força semelhante. Não importa se meu lar está uma bagunça, não importa se meu trabalho, o meio que eu convivo, importa como eu quero para mim irradiar para os outros. Isso importa. Então, mande luz, o amor, trate com amor, não cobre, não julgue, não critique. A pior coisa para um ser que está equivocado é você não devia fazer isso, você não pode fazer isso. Isso é crítica, é julgamento. Isso só aumenta a raiva dele, não ajuda, mostrando, enaltecendo o seu potencial. Puxa vida, te admiro em determinadas coisas, sabe? Você tem uma capacidade disso, daquilo, pô, que legal, viu? Você, pelo que nota, você tem facilidade de transmutar qualquer coisa que você almeja, porque tem pessoas que têm certa dificuldade, enaltecendo. Celso, Aí está ajudando. mas e quando a dualidade oposta obriga você a lutar? Que você siga os ensinamentos de Jesus. Se alguém te der um tapa numa face, dê a outra, relativo. Isso não é assim que procede no nosso livro, mas é mais ou menos assim. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Gentileza gera gentileza. Se você está gerando gentileza
o outro está gerando ódio, procura de alguma forma aprender a dar limite, não querer contra-atacá-lo, porque você aí entra numa guerra, você vai guerrear. E na luz não existe guerra. Na luz existe formas de dar limite. Limite, o que é? A primeira coisa para que nós possamos dar limite a qualquer atitude do nosso semelhante é não abrir o nosso campo emocional. Abrir o campo emocional, ele tem força de te atacar. Ficamos enfraquecidos. Aí vem a vontade de lutar, mostrar a nossa força. Aí vem a guerra. Não. Em primeiro lugar, é não abrir o campo emocional. Segundo lugar, eu não faço isso com você. Por que você está fazendo isso? Eu não grito com você, por que você está gritando? Eu não permito que você grita. Com equilíbrio, harmonia, amor e controle. É difícil? É a escola que é difícil. A escola é difícil para você, para mim, para todos nós. Se fosse fácil, assim, não aceito, criando barreira. Criava barreira, nada te atingia. Não, essa dualidade é necessária. A diversidade na dualidade é necessária. Até para nos qualificar. Até para a gente aprender a ter esse equilíbrio, harmonia, amor e controle. É devagarzinho. Ninguém muda o outro. Não queira que o outro faça aquilo que você acha que está certo. Queira conversar fraternalmente. E se viver num ambiente doentio e já esgotou todos os recursos, que não fique nesse convívio, nesse relacionamento doentio. Ninguém é obrigado a conviver num relacionamento doentio, mas também ninguém pode romper esse relacionamento porque não está gostando, não precisa esgotar todos os recursos. Tentar, digamos, se for um relacionamento entre casal, uma terapia, procurar mudar de jeito, aceitar mais, conversar mais, fazer o que for, psicólogo, entrar, gastar todos os recursos. Não conseguiu, está te atrapalhando, porque o relacionamento doentio, ele não é bom para nenhum, só é bom para o plano errante. Atrapalha a evolução da outra pessoa e a sua. Ah, mas eu aprendi na igreja que disseram que o Deus uniu, o homem não separa. É o amor, criatura, é o amor incondicional, não o matrimônio. Não o matrimônio. Isso é coisas terrenas. Agora, o amor é universal. O amor, nós não podemos, caso queiramos estar seguindo esse processo ascensional, nós não podemos deixar de amar ninguém, por causa das suas atitudes. Nós precisamos aprender a dar limite nas atitudes, mas não deixar de amar. Eu estava conversando com determinada pessoa. Existem seres que antipáticos na nossa caminhada. Aí nós estávamos conversando assim, e se essa pessoa antipática, tal, que precisar de alguma coisa, ou precisar de algum trabalho, precisar de algum... Deus que me livre, na mesma hora. Então, essa antipatia fica para que nós possamos trabalhar devagarzinho, não a ponto de desejar o mal, não a ponto da gente ser fraterno, de ajudar a pessoa. Mesmo que a gente está com dificuldade de ter simpatia por ela, mas que isso não justifica, sabe? A gente virar as costas numa ajuda fraterna e tal. Deus me livre, isso não pode existir. Nós precisamos treinar isso, precisamos exercitar, aprender a dar limite.
a dar limite, não abrindo o nosso campo emocional. É difícil, é difícil. É dificílimo, mas se torna menos difícil de acordo com a dedicação de perseverança, persistência, disciplina e atitude de cada um de nós. Aí nós vamos notando, pô, eu posso, eu consigo, é só me esforçar, é só ter essa dedicação, não só querer. Querer é uma coisa, exercitar, fazer é outra coisa. Quem mais? Então vamos ver. As leis divinas são eternas, baseadas na lei maior do amor incondicional. As leis divinas ditam as regras que todas as criaturas devem seguir desde a sua origem até o nível ascensional. E além deste, onde deixam definitivamente as leis humanas. Em todo o cosmos sideral existe humanidades em evolução e todas enfrentam as mesmas dificuldades de burilamento do ego negativo. O caminho evolutivo é igual para todos. As oportunidades existem para impulsionar os seres para a bem-aventurança. Esse é o processo natural para a grande maioria dos seres criados pelo nosso Pai maior. Isto não é novidade. O patamar tridimensional é a chance do ser deixar de alimentar seu ego e alimentar seu espírito. Esse é o grande desafio. Avançar despojando-se da sujeira acumulada. Isso também não é novidade. Muitos se deixam iludir pelas tentações tridimensionais e iniciam um caminho doloroso e enganoso para si mesmo. Quanta ilusão e quanto pendor as tendências negativas. É nesse estágio que o ser se compromete com as forças trevosas e num trovelinho ensandecido envolve aqueles mais vulneráveis com quem convive. Criam verdadeiros castelos de areia sem sustentação. Quando se deparam com reações adversas, mostram suas garras, rangendo os dentes, sem, portanto, se aperceberem do seu estado deplorável. Tornam-se verdugos dos que tentam se libertar, geram verdadeiros infernos astrais ao redor das suas vítimas, incapazes de reação momentânea. Esses são os manipuladores de emoção, os controladores possessivos, ciumentos que se alimentam de sentimentos negativos para se fortalecerem. Como se enganam? Tornam-se auto-obsessores de suas intenções e obsessores povoando tanto a atmosfera astral quanto a física. Estão entre todos e para que as vítimas tomem ciência. Muito sofrimento passou, até que um dia dá um basta por não poder mais suportar tamanho afronto à sua autonomia. Procura de todas as maneiras se libertar, devagar, de seu verdugo que, em nome do falso sentimento, o aprisiona e suga sua energia. Esse quadro aterrador está presente na vida de muitos que convivem com manipuladores. É importante que todos conheçam esse quadro e assim aprendam a se libertar, passando suas experiências adiante. E como fazer diante dessa situação? Primeiramente, identificar o manipulador.
Depois, trabalhar as codependências afetivas, desapegando-se, e principalmente dar limites bem claros. Isto significa não mais aceitar as investidas e cobranças, perceber suas intenções e agir com dignidade, não permitindo mais o acesso emocional do manipulador. Procurar sempre responder aos ataques com sabedoria e amor incondicional, neutralizando-o, porque, apesar de tudo, o manipulador é um irmão que está no início da sua caminhada evolutiva e merece compaixão. Entretanto, ninguém deverá aceitar ser desrespeitado e agredido. Não há limite suportável para a falta de respeito, porque quem demonstra falta de respeito não sente amor. É o egoísta que só exige e nada quer dar em troca. Desta forma, que estas explanações possam auxiliar na compreensão do problema, trazendo luz e conforto aos corações que sofrem sem reagir. Aceitar o sofrimento gerado intencionalmente pelas agressões alheias é negar a capacidade e o direito de ser feliz, que é que o nosso Pai que está no paraíso deseja para todas as criaturas divinas que povoam esse imenso cosmos sideral. Deixo aqui o meu amor, tendo a certeza de que pude tocar muitos corações aflitos e angustiados. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Vamos estar refletindo, percebendo, não criando ódio, simplesmente aprendendo a dar limite, simplesmente não abrindo nosso campo emocional, simplesmente não tendo apego afetivo, porque apego não é amor. Amor verdadeiro não tem apego. Amor verdadeiro é aquele que a gente ama e não espera nada em troca. E se alguém quer nos prejudicar, a gente aprende a dar limite, não deixando de amá-lo. Perguntas? Então, desta maneira, nós vamos estar encerrando nossas explanações. Vamos fazer nossa oração final com os nossos irmãos da internet, depois faremos o mantra aqui sem estar na internet. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas e queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebam uma rosa, cor de rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco nesse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção que, em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos, graças a Deus. Então, até segunda-feira.